Ó, a gravação iniciada no Team Link. Bom dia, nono ano, aula de matemática. Estamos na unidade 1 do livro. A página é 57 e nós vamos falar sobre potência com expoente fracionário, certo? E hoje é dia 29 de junho de 2020. É nóis! Deixa eu colocar aqui para vocês. Ih, botei ali, ó. Esqueci de apagar o quadro. Tudo misturado. Acompanha comigo aqui no quadro. Certo? Ali. Potência com expoente. Vou ficar aqui, que eu acho que vai ficar melhor aqui para vocês ouvirem. Potência com expoente fracionário. O expoente de uma potência pode ser um número em forma de fração. É isso que está dizendo ali. Veja o exemplo. Deixa eu colocar um foco aqui para vocês. Vejam o exemplo. 5 elevado a 1 sobre... que notação horrível é essa. Esse expoente aqui, verdade, ficou muito feio. 5 elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada de 5 meio elevado na 2. Sim, se tu coloca isso aqui para dentro de uma raiz quadrada, essa é a justificativa dele. Para colocar isso aqui dentro de uma raiz quadrada, tu tem que considerar isso aqui como 2 fatores iguais. Para que isso seja um representante, isso aqui tem que ser 2 fatores iguais. Daí ele coloca assim, ó. Ele coloca... então vamos supor que ele veio de uma raiz. Aqui está a minha raiz. E daí seriam 2 fatores, porque 2 fatores dessa expressão aqui dá um representante. E não fica nada dentro da raiz. Então ele está fazendo o processo inverso. Ele está pegando aqui e colocando dentro de uma raiz quadrada. Se eu quisesse colocar dentro de uma raiz cúbica, eu diria que seria 3 fatores aqui. E a raiz seria cúbica. Certo? Se eu tenho 2 fatores, ele está dizendo aqui, ó. Se eu tenho 2 fatores, então, daquele negócio, vai ficar. Eu posso expressar assim. Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Tá. Então é 2 fatores daquela expressão, né? 5 na 1 meio vezes 5 na 1 meio. E multiplicação de mesma base, o que faz com os expoentes pela propriedade? Soma os expoentes, né? Daí o que tu vai ter? 1 meio mais meio não é 1/4, tá? Por favor. 1 meio mais 1 meio é 1, ó. Né? É meio mais meio, dá o expoente 1, então tu vai ter a raiz quadrada de 5. Então, o livro ele tenta mostrar para vocês... Sim. Por que deu 1? Porque, assim, ó. Até... Só deixa eu te mostrar aqui, ó. Até aqui tu entendeu? A soma de bases iguais? De potências de bases iguais? 5 na 1 meio mais 1 meio aqui. Somou os expoentes, certo? Certo? Daí agora, ó. 1 meio mais 1 meio, como é que a gente faz? O denominador é igual a 2. Aqui não, se o denominador é igual, não precisa transformar, né? Os de cima. Daí tu vai ficar com 1 mais 1 aqui, ó. Tu vai ter 2 dividido por 2 e 2 dividido por 2 é igual a 1. Por isso que tu tem 1 aqui, somando meio mais meio, né? É como se fosse 50 centavos mais 50 centavos. É como se fosse uma metade mais outra metade. Uma metade mais outra metade dá o 1 inteiro. E algebricamente tu calcula assim: 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, denominadores iguais, somam os numeradores. 1 mais 1, 2, 2 dividido por 2.
1. Certo? Conseguiu entender, Maria? Se tiver alguma pergunta... Entendeu? Tá. Se tiver alguma pergunta aí... Então, deixa eu te mostrar o que o livro está tentando te dizer. Opa! Saiu ali da página. Só um pouquinho. O que o livro está tentando te mostrar? O livro está tentando te mostrar que 5 elevado nessa expressão aqui, ó, 1 sobre 2, 5 elevado na 1 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5. É isso que ele está tentando te dizer, para tu aplicar essa propriedade de forma direta, sem ter que passar por tudo isso aqui. Tá? Só que o que eu vejo de tudo isso? Isso aqui parece ser meio artificial, assim. Até como é válido para tu entender que funciona, é um artifício. Tá? Válido para tu entender que 5 elevado na 1 meio é a mesma coisa do que raiz quadrada de 5. Entretanto, o que eu falo para vocês? E é o que a gente já tinha feito. Olha só. Deixa eu te mostrar. Vou te mostrar com essa mesma raiz quadrada. Não, antes eu vou te mostrar com assim, ó. Tá? Que eu acho que fica muito mais fácil de tu entender. Raiz quadrada de 64. Presta atenção nisso aqui. Não, vamos calcular a raiz cúbica de 64. Vou decompor o 64. Vou decompor e fazer grupos de 3 fatores iguais para ver o representante, certo? Ó, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Observe, grupos de 3 fatores iguais. Então, com esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores, eu tenho que fazer grupos de 3 fatores. Então, eu tenho que distribuir esses 6 fatores aqui, ó, de 3 em 3. Como é que a gente faz? O representante, nesse caso aqui, eu sei que é o número 2. Quantos fatores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu preciso distribuir de 3 em 3. Então tá, ó, eu vou pegar 6 desses fatores aqui, ó, e distribuir de 3 em 3. Conseguiu entender isso aqui, ó? Os 6 fatores daqui, distribuindo de 3 em 3. Então, ó, para saber o total de representantes, 6 dividido por 3, 2. Na verdade, eu peguei esses fatores de 2 e distribuí de 3 em 3. Então, eu posso expandir essa ideia para qualquer outro número. O que seria raiz quadrada de 5? Quantos fatores de 5? O 64 tem 6 fatores de 2. O 5 tem apenas um fator. Tem apenas um fator de 5 aqui dentro. E eu preciso distribuir de 2 em 2. Então, eu pego o representante vai ser o 5, certo? O representante vai ser o 5, e esse um fator que eu tenho aqui, eu tenho que distribuir de 2 em 2. 1 distribuído de 2 em 2. Daí fica pelo conceito, pelo entendimento da operação de radiciação.
Porque a operação de radiciação é isso, né? Tu decompõe o fator, distribui para tentar expressar em grupos de 3. Tu distribui aqui o 5 para tentar expressar em grupos de 2. Então tu vai dizer que raiz quadrada de 5, na verdade, é meio fator de 5. É como se pudesse ter meio fator de 5. Certo? Entendeu? Eu acredito que aqui fica muito mais claro. Tu não precisa utilizar uma técnica, não precisa utilizar daquele artifício ali, embora ele seja válido. Muito fácil, né, Bernardo? Eu também gosto, certo? E por isso que eu já falei, o que acontece? A gente utiliza isso aqui, a gente já estava utilizando isso. A gente já fazia isso, só não escrevia assim, 6 dividido por 3, o que a gente fazia? Um representante, 2 representantes. E daí chegava aqui, o representante é 2 e quantos deles eu tenho? Eu tenho 2. Fazia grupos, isso aqui é divisão. Isso aqui que eu estava fazendo é justamente isso aqui. Então na prática, o que eu estou fazendo? Pensa comigo. Se tu tiver uma raiz de qualquer índice de um número A elevado na n, respeitadas as restrições, tá? Raiz de qualquer índice, um índice n, de uma base A elevado na n, o que tu sabe? Tu sabe que para obter os representantes A, aqui, tu vai ter que pegar esse m e distribuir de n em n. Então é isso que está dizendo. A elevado na n sobre n é a mesma coisa que a raiz de índice n já na n. Pensa comigo aqui, raiz, olha o exemplo que o livro deu, raiz quadrada de 1, certo? Raiz quadrada, vamos botar desse lado aqui para comparar. Raiz quadrada de 5. Eu falei 1, né? É 1 fator de 5. Raiz quadrada de 1 fator de 5. Eu preciso distribuir esse 1 fator de 5 de 2 em 2. Então tá, o representante vai ser 5 e esse 1 fator aqui, eu represento, eu conto de 2 em 2, né? Pronto. 5 elevado na 1 meio é raiz quadrada de 5. Assim como se eu fizer isso aqui, 5 elevado na 1 terço, significa que eu estava fazendo grupos de 3 fatores iguais para o número 5. E se eu tiver 5 na 2 terços, professor? Bom, se tu tiver 5 na 2 terços, quer dizer que tu estava tentando fazer grupos de 3 fatores iguais do número 5 elevado ao quadrado. Só que tu tinha só 2 fatores. E daí, de forma geral, tu entende isso aqui, Certo? Deixa eu molhar o bico. Fazendo som. Pergunta. Quem pergunta? Professor. Fala aí, Érico. Eu não entendi uma coisa. Aí no. Se 5 é 1/2 é igual a raiz de 5, então eu não entendi ali 5, 3 meios. Depois aí aparece parênteses, 5 meios entre ao cubo, aí eu não entendi isso aí. Eu não entendi aquela explicação. Tu tá falando do livro? É, no livro. Tá, eu volto lá ali no livro. Que fala raiz de 5, raiz quadrada de 5, então 5 é 3 meios, alguma coisa. Aí igual, aí entre parênteses 5, 1/2 ao cubo, aí tem igual, entre parênteses de novo, raiz de 5 ao cubo, que é igual a raiz de 5. Tá, eu já vejo ali, Érico, eu já coloco no quadro ali. Eu só quero saber assim, se isso aqui que eu te mostrei tu entendeu.
Acho que sim. Acho que sim. Acho não. Vai ter ou sim ou não. Toda aquela história não dá. Sim ou não? É porque eu entendo, porque de repente tu fixou ali no que tu não entendeu no livro, certo? E daí toda a explicação que eu te dei aqui tu não prestou atenção, talvez porque tu estava, né, travado lá no livro. Mas tu tem que me dizer com certeza se tu entendeu isso aqui que eu fiz aqui, ó. Tu acha que sim? Tá. Se tu acha que sim, Entendi. tu entendeu? Só para eu ter certeza então, Só para eu ter certeza. Ok. Para aí. O que é raiz? Vamos tentar usar como expoente fracionário raiz de índice 4 de 2. O que vai ficar isso? Vai ficar 2 elevado em qual expoente? 2/4. Oi? 2/4. Ah, tá. Então tá. Agora eu tô mais tranquilo que tu entendeu. Tá? Só que não, o N não pode ser, tem que ser maior que 2, né? Ou igual. Sim, não faz sentido. Não faz sentido ser igual a 1. Fica uma raiz degenerada. Não dá problema, tá? Não dá problema, mas só que fica uma raiz degenerada, tá? Não tem problema. Entendeu por que a gente pode escrever isso aqui dessa forma aqui, certo? Precisa distribuir um fator de 2 de 4 em 4, ok? Sim. Tá, se tu entendeu esse conceito, a gente vai continuar. Tu fixa esse conceito aqui, ó, que na verdade é o fundamento da raiz quadrada, da radiciação, né? Se tu entendeu isso aqui, fica tranquilo com isso, mas eu volto ali no livro para te explicar. Vamos ali no livro. E vou te mostrar o artifício que ele utilizou. Olha só. Deixa eu apagar aqui. É um tanto artificial, mas é válido. Tem algumas coisas na matemática que a gente tem que usar de métodos artificiais assim de resolução. Não adianta assim, para a gente conseguir prosseguir algumas coisas na matemática tem que ser assim. E eu acredito, claro, para o livro fazer essa explicação que eu mostrei para vocês, eles tinham que fundamentar toda aquela história ali que eu mostrava para vocês, e o livro não fundamenta isso, né? Faz grupos de tantos fatores iguais, Eu estava introduzindo para vocês a divisão, estava mostrando para vocês essa divisão, que na verdade eu ensino isso desde o 6º ano. Quando vocês começam a ser meus alunos, eu já começo a mostrar. Quando a gente vai ver radiciação, já vejo isso. Nos livros, em geral, eu não vejo esse tipo de raciocínio em cima da raiz. Eu vejo, daí quando a gente chega no 9º ano para aprender básico em expoente fracionário, tem que ser de forma técnica mesmo para entender, tá? De forma artificial. Então tu tem 5 elevado na 1 sobre 2, aqui é o número. Então ele quer entender isso aqui como se fosse uma raiz, certo? Ele está dizendo que tu tem meio fator de 5, ok? Então, para entender isso aqui como se fosse uma raiz, ele vai tentar colocar isso aqui dentro da raiz de forma a anular esse denominador 2 aqui, ó. Então, se ele vê o denominador 2, para anular o denominador 2, ele vai ter que multiplicar por 2. E multiplicação, na verdade, esse denominador 2 aqui faz parte do expoente. Multiplicação de expoente é potência de potência. Certo? Tem que lembrar que toda vez que tu multiplica expoentes, tu tem potência de potência. Então, o que ele fez assim? Ele pensou assim, para tentar anular o denominador 2, eu pego esse denominador 2 e multiplico por 2. E para manter a igualdade, ele deixa dentro da raiz. Por exemplo, se tu tivesse 2/3 e tu quisesse anular
anular esse denominador 3 aqui só se tu multiplicasse por 3, certo? Porque daí tu tem, corta 3 com 3 aqui é 2. É isso que eu estou dizendo que é anular. Tá entendendo isso, Érico? Sim. 1 meio vezes 2, ó, cancela aqui e fica só o número 1, tá bem? Então, Isso eu entendi. tudo bem. Então, para passar... Sim? Só que essa conta aqui, a primeira conta eu entendi, ok? Só que de baixo, ali tá 5 ou 3 meios, igual a, entre parênteses, 5 1 meio ao cubo. Não devia ser raiz, a raiz não devia estar ali. Eu nem cheguei ali ainda. Eu já vou dar uma olhada. Não sei. Que tu falou, é que tu já tava ali no A, M, dividido por N, aí eu achei que já tinha passado. Não. Eu estava mostrando ali, eu cheguei nesse quadro aqui, ó, só um pouquinho. Que ele fala ali, de um modo geral, podemos dizer que A elevado na N sobre N. Eu cheguei nisso aqui fazendo o exemplo que eu propus para você, sem olhar o livro, tá? Daí eu nem vim, tá? Então, continuando então ali, ó. Bom, se tu entendeu tudo ali daquela parte, a gente vai adiante. Só um pouquinho. Daí então, qual é a conclusão que ele chega? Que raiz quadrada de 5, eu tenho o representante 5, um fator distribuído de 2 em 2 por causa do meu índice, né? Aqui, ó. E daí ele chega à conclusão. Se 5 elevado na 1 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5, porque eu distribuí um fator de 5 de 2 em 2, ó. Distribuí um fator de 5 de 2 em 2, raiz quadrada de 5. Então, o que seria 5 elevado na 3 sobre 2? Então, o que a gente vai pensar? Isso aqui seria 3 fatores de 5 distribuídos de 2. Ó, 3 fatores de 5 distribuído de 2 em 2. Antes de ver isso aqui, olha aqui, ó, o que eu posso ver, ó. E o que era uma coisa que a gente já vinha fazendo também. Tá? Aqui eu tenho 5 fatores, eu tenho 3 fatores de 5 distribuídos de 2 em 2. 3 fatores de 5 distribuídos de 2 em 2. Isso resulta, distribuir de 2 em 2, resulta isso aqui, ó. Tá? 3 fatores de 5 distribuídos de 2 em 2. Posso escrever dessa forma, certo? Vai dar esse total de representante. Outra coisa que eu posso dizer, ó. Tu tem... tá aqui, ó. O que a gente já pode expandir daqui, ó? Se tu tem 3 fatores distribuídos de 2 em 2, pelo menos um representante tu consegue. Sim ou não? Um representante tu consegue, com certeza. Porque tu tem 3 e tu quer fazer grupos de 2, esse aqui representa um representante e esse aqui representa o fator que não dá para fazer outro grupo. Então, ó, 3 fatores de 5 distribuídos de 2 em 2, isso aqui vai me dar um representante de 5 e o outro raiz, eu estou fazendo grupos de 2 fatores, vai me restar 1 aqui dentro. Ó. Na verdade, eu estou pegando 3, dividindo por 2. Ó, 3 dividido por 2 vai me dar 1 representante, um expoente aqui, ó, esse 1 aqui. E 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, me resta um fator dentro da raiz. A gente já estava fazendo isso. Certo? Então, 5 na 3 sobre 2 é, na verdade, 5 raiz quadrada de 5. Ou raiz quadrada de 5 na terceira. Só que essa forma aqui é a mesma que essa aqui, ó. Que é a mesma coisa que isso aqui, 5 raízes de 5. Essa forma aqui é a mesma, quer dizer que é a mesma coisa que é isso. Só que isso aqui não está simplificado.
Né? Aqui está simplificado, porque eu consigo um grupo, tá? E essa notação aqui é 3 sobre 2. Vamos ver o que o livro está nos mostrando ali. Ó. Então, 3 fatores de 5 distribuído de 2 em 2, ele está tirando, ele está escrevendo assim, ó, uns 5 na 1 sobre 2 vezes 3. 5 na 3 meios é a mesma coisa que 5 na 1 meio vezes 3. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui, ó, 5 na 1 meio é raiz quadrada de 5. E daí, o que ele obtém? Ele obtém raiz quadrada de 5 na terceira. Tá? Olha só. Pensa comigo aqui, ó. Qual é o artifício que ele está utilizando para mostrar isso? Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Tá. Ó, aqui, ó, 5 na 3 meios é a mesma coisa que 5 na 1 meio, que ele já conhece, vezes 3. A multiplicação dos expoentes vem da propriedade potência de potência. Então eu posso escrever isso 5 sobre 1 meio elevado na 3, porque potência de potência, copia a base, multiplica os expoentes. Até agora tudo bem, Bernardo? Érico? Sim ou não? Olha essa sequência aqui, ó. 5 na 3 sobre 2 é igual a 5 na 1 sobre 2 vezes 3. Claro, ó, 1 vezes 3 dá 3 dividido por 2. Multiplicação de expoentes eu posso expressar como potência de potência. Até agora tudo bem, Érico? Sim. Foi o Bernardo que... Não, foi o Érico, tá. Sim, né? Agora ele vai fazer uma substituição para 5 na 1 meio. 5 na 1 meio, ele sabe que é raiz quadrada de 5. Então, ao invés de 5 na 1 meio, ele usa raiz quadrada de 5 elevado na terceira potência. E agora, isso aqui, pela propriedade ali, não tem restrição nenhuma, é 5 na terceira. E ainda tu pode dizer que isso aqui é 5 raiz quadrada de 5. E aí? Posso apagar? Muito bem. Daí, então, ele fala ali, ó. De um modo geral, tá? Podemos... Vamos botar em foco aqui. Vamos ver o que a gente lê disso aqui, ó. De um modo geral, podemos dizer que a base A, n fatores de A distribuídos de n em n, chega a ser ridículo, né? Porque olha só o que a gente vai falar. M fatores de A distribuídos de n em n é a mesma coisa que m fatores de A distribuídos de n em n. Sim ou não? Tu tá entendendo qual é a minha brincadeira? Que tu só está escrevendo de uma forma diferente, mas a distribuição é a mesma. Lembra que a gente fazia isso? Ó, olhar isso aqui é m fatores de A distribuídos de n em n. A gente está escrevendo a mesma coisa. M fatores de A distribuídos de n em n. Tu está pegando esses n, distribuindo de n em n. Só está escrevendo de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Sim? Todo mundo está comigo? É, né?
Até tirei print. O áudio eu acho que ia ficar melhor, né? Tu falar a mesma coisa, né? M fatores de A distribuindo de N em N é a mesma coisa que M fatores de A distribuindo de N em N. Só pode, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Ó, então, o que ele está dizendo? E a gente tem que aprender a fazer esse tipo de leitura, tá? A minha bateria está quase, não a minha, né? Não é esse sentido figurado, é a minha do meu celular. Para um pouquinho. Eu vou botar a bateria aqui. E a gente já retorna. Mas a gente tem que aprender a fazer essas leituras aí dessas coisas, né? Essas maluquices que esses matemáticos inventam. Tá. Só um pouquinho. Ok. Acho que tá. Tá? E ele diz assim, ó, para todo A, para todo radicando ou toda base, aqui ele está falando que é positivo, certo? Ó, porque tem um asterisco. Isso aqui ele está dizendo que é positivo e operante, tá? Toda base, toda base do radicando positiva, ou a base a base da potência com expoente fracionário, né? M, que conta os fatores dessa base aqui, pode ser qualquer número inteiro, inclusive o número zero, pode ser 0 fatores de uma base, certo? Então, tu tem que entender que dentro da raiz ou no expoente fracionário tu pode ter o expoente um número negativo. É isso aí, né? Estou vendo sim, Bernardo. Estou concordando contigo, é isso aí, tá? Então isso aqui é positivo e o expoente é inteiro, tá? A gente tem que fazer uma leitura interpretada das coisas. Não basta tu dizer assim, ó, que isso aqui é o A, tu tem que saber que esse A aqui é a base da tua potência ou a base da potência no radicando. Tu tem que saber que isso aqui está falando de número positivo, tá? E tu tem que saber que esse aqui é o N, é o expoente, são os fatores, ele é um número inteiro, tem que ter bem noção do que é esse número inteiro, né? Que começa lá no menos infinito, vem de 1 em 1, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, vai até o infinito, certo? Tem que saber isso, porque daí a tua leitura fica diferente. Olha só a diferença da leitura. Imagina assim, ó, se